Queridos, vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, e em seguida estarei lendo aos Hebreus, capítulo 12. Antes de ler o texto, quero fazer um agradecimento à igreja, que no final do mês de julho, início agora do mês de agosto, eu estive doente, estive internado e eu faltei acho que umas 2 ou 3 noites com Deus, e eu fiquei sabendo que a igreja esteve orando por mim. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que intercederam pela minha vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Texto que está na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, os primeiros 3 versículos, diz assim: portanto também, pois nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Quantos creem que há poder na palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra é vida? Aleluia, glória a Deus. Algo que me chama a atenção nas Escrituras é que os autores, seja palavras que saíram da boca de Jesus, sejam palavras que saíram da boca dos apóstolos, eles utilizavam-se de figuras, de coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas, tomavam emprestado essas figuras para trazerem ensinamentos de uma realidade espiritual. Jesus trabalhava dessa maneira. Ele tomava, por exemplo, os lírios do campo, as aves dos céus, coisas que as pessoas conheciam, tomava termos da agricultura, do semeador, para ensinar realidades espirituais. Assim também os apóstolos, eles tomavam essas figuras de linguagem, tomavam essas coisas do cotidiano para trazer as realidades espirituais para a igreja. No primeiro texto que eu li, carta de Paulo aos Coríntios, me chama a atenção que Paulo usa do conhecimento que todos tinham, já dos Jogos Olímpicos que aconteciam em Atenas, na Grécia, e ele toma o exemplo dos atletas que corriam nos estádios para ensinar à igreja que eles também, na igreja de Corinto, estavam numa grande corrida, numa maratona da fé. Quando eu vou para a carta aos Hebreus, no capítulo 12, eu encontro novamente o autor aos Hebreus fazendo menção que a realidade espiritual nossa, nós como cristãos, nós estamos em uma grande corrida. E eu quero olhar para este segundo texto, o texto que está na carta aos Hebreus, e analisar um pouquinho com os irmãos.
Se você é um leitor atencioso da Bíblia, você com certeza leu o capítulo anterior, o capítulo de número 11. Ali o autor aos Hebreus traz aquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. E ali ele vai mencionar desde Abel, ele vai mencionar Abraão, ele vai mencionar Noé, os grandes homens, os grandes profetas do Antigo Testamento, como exemplos de fé. E ao findar este texto, no final do capítulo 11, dá-nos a impressão que o texto simplesmente termina. Mas quando eu leio a primeira palavra do capítulo 12, eu leio a palavra portanto. E a palavra portanto está dizendo que o autor está continuando no mesmo assunto que ele estava falando no capítulo anterior. E isto é notório. O assunto aqui é fé, é a caminhada cristã. Eu queria, nesses poucos minutos, analisar com os irmãos este texto. O texto diz assim, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estas testemunhas que o autor faz referência, não significa que são espectadores, pessoas que estão olhando como se fosse uma partida, como se fosse um show. São aqueles que ele mencionou no capítulo de número 11. Essas pessoas, a vida exemplar de fé que eles levaram, nos dá um exemplo de como nós agirmos. Uma vez que nós conhecemos a vida de Noé, uma vez que nós conhecemos a vida de Moisés, a vida de Abraão, nós temos exemplos de fé para nós seguirmos e continuarmos sempre. Por que estou falando de fé? Porque nós estamos num trabalho chamado Noite com Deus, onde muitas pessoas aqui estão fazendo campanhas pelos mais diversos motivos. E se você veio a este lugar, é porque você tem fé. Ninguém adentra num culto como esse se não crê que o milagre pode acontecer. O fato de você estar aqui dentro demonstra que você crê que esse Jesus da Bíblia está aqui e ele pode fazer o milagre na sua vida. Então você também é um homem, é uma mulher de fé. Portanto, você está seguindo as mesmas pisadas daqueles heróis da fé que foram mencionados no capítulo de número 11. Mas é interessante que o texto diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando eu vou ver o significado da palavra testemunhas, eu encontro a palavra grega marturos, que é a mesma raiz da palavra Marte. Todo aquele que se diz testemunha de Cristo, ele deve estar preparado para ser um mártir. Esse é aquele momento que a gente fica em silêncio. Aí você vai dizer, mas nós estamos no Brasil, pregador. Aqui é livre o direito de pregar, a Constituição dá esse direito. Talvez eu não esteja falando desse tipo de morte. Eu quero dizer que todo aquele que se dispõe a servir a Cristo tem que estar disposto a morrer, tem que estar disposto a matar o seu ego, o seu orgulho, matar o seu eu e dizer, eu já estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Então todo aquele que se diz cristão, que se diz uma testemunha, tem que estar disposto a morrer. Porque nós estamos de uma grande corrida. Agora eu gostaria que você percebesse que em todos os textos onde os autores no Novo Testamento falam desta corrida, seja na primeira carta aos Coríntios, seja no capítulo 12 de Hebreus, seja Paulo no final da sua vida, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, eles fazem menção a uma corrida, mas sempre esta corrida é uma maratona. E uma maratona, ela é totalmente diferente de uma corrida de velocidade. Uma maratona não tem nada a ver com 100 metros rasos.
Para vencer uma corrida de velocidade é um treinamento. Para vencer uma maratona é outro treinamento totalmente diferente. Existe um jamaicano que vocês conhecem, que ele faz 100 metros em menos de 10 segundos. Mas este mesmo jamaicano, se ele fosse correr uma maratona, talvez eles não suportassem os primeiros quilômetros. Porque uma corrida de velocidade não tem nenhuma relação com uma maratona. Corrida de velocidade é 100, 50 ou 200 no máximo metros. Uma maratona, ela é 42 quilômetros. O que quero dizer com isso esta noite? Muitos de nós ainda pensam que a vida cristã é uma corrida de velocidade. E aí eu digo assim, eu vou fazer uma campanha, e Deus vai me abençoar, são só 7 quinta-feiras eu vou fazer. Aí você faz, Deus honra a sua fé, te dá a benção, abre a porta, faz aquilo que você estava pedindo. E aí a gente já não lembra mais que a vida continua, que Deus quer algo a mais de você. Hoje Deus me traz aqui como mensageiro da palavra, para dizer para alguém aqui essa noite, que Deus quer mais de você, mais do que uma ou duas campanhas. O Senhor está buscando que você tenha uma vida com Ele, que você chegue ao final desta carreira, a carreira que lhe foi proposta. E para vencer esta grande maratona, você vai ter muitos obstáculos, muitos embaraços podem aparecer pelo caminho. E o autor diz assim, deixando para trás todos os embaraços, todos os empecilhos, sejam empecilhos externos ou internos, que estejam te atrapalhando. E o pecado que tão de perto me rodeia, te rodeia e quer te tirar desta corrida. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Aleluia! E ele diz, corramos então com paciência a carreira que nos foi proposta. E aqui parece um contrassenso dizer correr com paciência, porque aquele que corre uma corrida de velocidade, ele precisa ser muito rápido, para que ele chegue, porque é 10 segundos no máximo. Mas aquele que corre uma maratona, quem vence uma maratona, não é o que dá a largada mais rápido, não é o que é mais rápido nos primeiros 10 quilômetros. Quem vence uma maratona é alguém que resiste, que tem perseverança e que tem resistência. Talvez Deus já te abençoou e muito, você poderia contar vários testemunhos, mas aí veio um ventinho, veio uma pequena tempestade, veio uma enfermidade, veio uma dificuldade no seu trabalho, o desemprego, seja o que for que te atingiu, te desanimou, te colocou para baixo, e você deixou de servir ao Senhor, deixou de estar na casa do Senhor por algum tempo. O Senhor está falando, ei, a corrida continua, você não chegou ainda lá, você não está na linha de chegada, e se você quiser vencer, você precisa manter os olhos fixos nele. Aleluia! Ele dá no versículo de número 2 a receita para vencer esta corrida. Ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E ele vai dar o exemplo de Jesus. Quer vencer? Olha para Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória, da sua divindade. Segunda pessoa da divindade, o Verbo que estava no seio do Pai, abre mão de tudo e vem a este mundo para viver como homem, 33 anos, 3 anos e meio de ministério, abre mão de tudo. E alguém chega durante esta caminhada dele e diz, não, cruz não é para você. Quando ele fala em cruz para os seus discípulos, Pedro estava sempre à frente, não, mestre, de maneira nenhuma, o Senhor não vai para a cruz. Mas ele tinha um propósito, ele estava com o olhar fixo na cruz, porque só tem uma razão de Jesus vir ao mundo, foi para morrer. Se ele não morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, nós não estaríamos aqui hoje, levantando a mão, dizendo glória a Deus, alegres, sorridentes, por aquilo que ele fez.
Mas no meio da maratona, sempre vai ter um Pedro que vai falar para você: isso não é para você, larga a mão disso. E você precisa permanecer com os olhos fixos no propósito que Ele te colocou. Por isso que o autor aos Hebreus diz assim: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual era o gozo de Jesus? Qual é o gozo de Jesus? Ter você perto dele. Que você tivesse acesso ao Santíssimo Lugar, e que você estivesse preparado para a vinda dele, para que o dia que ele venha nas nuvens arrebatar a igreja, você esteja para todos sempre com ele. Este era o gozo dele, e olhando para isso, ele não considerou as afrontas, ele desprezou as afrontas, ele desprezou a dor dos cravos, por causa do prazer de ter você perto dele. Aí você vem, faz uma campanha, se alegra aqui com os irmãos, mas talvez você não queira um compromisso mais intenso com Ele. E hoje Jesus está falando aqui nesse lugar: eu quero um relacionamento mais intenso, mais intrínseco, mais de perto com você. Eu não quero ser o teu Deus da quinta-feira ou do domingo, eu quero ser o Deus da tua vida. Oh, aleluia! Eu quero ser o teu Senhor, seja de tarde, seja de manhã, seja na madrugada, seja na segunda ou seja na sexta. Eu quero ser o teu Deus, o teu amigo, aquele que está dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Para encerrar, eu lembro, o Espírito Santo me traz à mente pessoas que eu conheci aqui dentro desse templo. Talvez eu não seja tão velho, mas eu nasci na igreja. Conheci muitas pessoas cheias do Espírito Santo, que cantavam, que pregavam, que exerciam o ministério aqui. Só que eles estavam numa corrida de velocidade. E eles não resistiram ao tempo. E hoje eu procuro. E eu sei que eles já não estão mais. Estavam numa corrida de velocidade. Não resistiram ao tempo. Mas se você entender que a caminhada com Cristo é uma prova de resistência, é uma prova de perseverança, você vai continuar. E não importa se você não receber a tua bênção nesta quinta ou nesta campanha, você vai continuar, porque você não está correndo apenas atrás de bênçãos, você tem um Deus que é o Deus da tua vida, que é o teu Salvador e que não te abandona jamais. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.